O item 3, a decisão não terminativa também. E o projeto de lei do Senado no 43 de 2014 altera a Lei 10.147, de 21 de dezembro de 2000, para estabelecer metodologia de atualização da lista e modos de utilização do crédito presumido para os produtos incluídos no regime especial de contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, que é o PIS/PASEP, e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é o CONFINS. E a autoria é do senador Vital do Rego e a relatoria, como falamos, do senador Paulo Paim. O relatório do projeto é pela aprovação do projeto de lei número 43 do Senado de 2014. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Paulo Paim. Senhor presidente, como o relatório é bem curto, eu passo a leitura do relatório, que normalmente eu até comento e não leio, por ter convicção do tema que dei meu parecer. Mas, enfim, relatório. O projeto de lei do Senado, 43 de 2014, de autoria do senador Vital do Rego, altera a Lei 10.147, de 21 de dezembro de 2000, com o objetivo de estabelecer que sejam reduzidas para todos os medicamentos vendidos sob prescrição médica e de acordo com os percentuais definidos na linha A do inciso 1º do artigo 1º dessa lei, as alíquotas de contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação de Patrimônio do Servidor, PIS/PASEP, e da contribuição para o financiamento da Seguridade CONFINS, que incidem sobre elas, mediante aplicação do alcance do regime especial de crédito presumido para esses produtos. Para tanto, a proposta modifica a redação do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 3º, suprimindo a exigência de que o Poder Executivo elabore regulamento que relacione quais são os medicamentos alcançados pela citada desoneração. Com isso, todos os medicamentos vendidos sob prescrição médica serão abrangidos pelo incentivo tributário. Para justificar a proposta, o autor argumenta que a competência de restringir a abrangência da desoneração, dada ao Poder Executivo pelo atual texto da Lei 10.147 de 2000, impede o acesso da população ao tratamento farmacológico adequado para os agravos à sua saúde. Mas ainda, há um descompasso diante da evolução tecnológica do setor farmacêutico, pois o governo federal não tem atualizado a listagem dos medicamentos desde 2007. O projeto não foi objeto de emendas, foi distribuído para ser apreciado pela Comissão de Assuntos Sociais CAS e pela Comissão de Assuntos Econômicos, que sobre ele proferirá decisão em caráter terminativo. No termo do inciso 1º do artigo 100 do Regimento Interno, a atribuição desta comissão opinar sobre proposições que digam respeito à proteção à defesa da saúde temática abrangida pelo projeto em comento. Como a decisão terminativa será dada na CAI, vamos aqui ficar somente na análise ao mérito da proposta. A Lei 10.147 de 2000 instituiu o regime monofásico concentrado para o setor de medicamentos, atribuindo à indústria e aos importadores as responsabilidades pelo recolhimento do PIS/PASEP e do CONFINS devidos em toda a cadeia de produção e consumo, além de ter reduzido a zero a alíquota das contribuições para distribuidores e varejistas. Adicionalmente, o artigo 3º desse diploma legal facultou aos fabricantes e aos importadores a adoção do regime tributário especial de utilização de crédito presumido para os medicamentos sujeitos à prescrição médica que constassem em listagem elaborada pelo Poder Executivo, a chamada lista positiva. A proposta em tela visa extinguir a lista positiva, estendendo aos fabricantes e importadores de qualquer medicamento vendido sob prescrição médica a faculdade de optar pelo regime especial de crédito presumido. Assim, todos os medicamentos dessa classe teriam um potencial decréscimo em seu preço, ocasionado pelas desonerações inerentes ao regime especial do crédito presumido. Nesse sentido, vale lembrar que a maior proporção dos gastos com saúde das famílias brasileiras se refere a medicamentos. Fatia essa que aumenta quanto menor é a renda familiar. Por isso, a iniciativa em tela pode contribuir para um alívio no orçamento de muitas famílias em nosso país. Consideramos acertada, portanto, a medida proposta pelo PLS número 43 de 2014, visto que vai facilitar o acesso dos brasileiros aos medicamentos que necessitam
direito que é amparado pela própria Constituição. Em vista, pelo exposto, votamos pela aprovação do projeto. Senhor presidente, olhando o aspecto social, nós achamos que os medicamentos todos deveriam baixar de preço e sobre medicamento não devia ter nenhum tipo de tributo, permitindo, então, aos mais pobres, principalmente, que tivessem acesso aos medicamentos que necessitam para o tratamento da saúde. Eu normalmente sou contra quando mexe qualquer coisa que vá na linha do financiamento da Seguridade Social, mas esse projeto tem um aspecto que vai contribuir para que se gaste menos com saúde e que o atendimento via os remédios a um preço, digamos, aceitável, esteja ao fácil acesso do nosso povo e de toda a nossa gente. E o senador Vital do Rego tem mostrado inúmeras preocupações nesse sentido, e por isso me pediu que eu relatasse a matéria e eu acabei acatando com esse entendimento, pela aprovação do projeto, senhor presidente. Em discussão, o parecer do senador Paulo Paim. Com a palavra, o senador Paulo Davim para discutir. Senhor presidente, eu li essa matéria, acho que é uma matéria que traz grandes benefícios. Primeiro, porque é uma matéria que propõe uma metodologia de avaliação desses programas, dessas alíquotas que abatem no preço dos produtos, né? O PIS/PASEP e o COFINS. Desde 2007, que não é feito nenhuma revisão dessa matéria, né? No Brasil, a lista que sofre esses abatimentos é aproximadamente de 1.000 produtos. Em 7 anos, vários produtos já foram introduzidos no mercado. E aquela história, né? Muitas vezes, a facilidade ao acesso ao medicamento evita que o paciente tenha uma agudização do seu problema e precise de internação. Então, é muito mais fácil e muito mais barato evitar a agudização e a necessidade do paciente de internação hospitalar do que tomar uma medida que proíba a diminuição de preço e, consequentemente, o acesso desses pacientes a esses produtos. Eu vou dar um exemplo prático. Eu gosto de dar exemplo prático para as pessoas sentirem a importância dessa matéria. Há uns 4 anos, foi lançado no mercado alguns produtos extremamente importantes. São medicamentos que evitam as tromboses, as doenças vasculares cerebrais isquêmicas, as tromboses, né? Sobretudo em pacientes que têm disponibilidade para isso. Existem algumas patologias cardiológicas, como fibrilação atrial crônica, onde o paciente precisa tomar antiagregante. Normalmente se faz essa proteção com um anticoagulante, o Marevan e outros produtos, para evitar que haja formação de trombo no coração e esse trombo migre para a cabeça. Mas é uma prescrição que exige avaliação mensal de sangue. Muitas vezes os pacientes do interior do estado, em estados mais pobres, menores, não têm acesso a isso. Pois bem, há 4 anos foi lançado 2 produtos no mercado que evita esses processos de embolização e sem precisar dessa checagem rotineira de sangue, né? E são produtos caros. A Rivaroxabana e Dabigatran. Isso é o princípio ativo, né? Mas o nome no mercado é o Xarelto e o Pradaxa. Pois bem, esses produtos, eles evitam a internação, eles evitam a acidente vascular cerebral, as tromboses, como a linguagem leiga, né? Evitam mesmo, resolve o problema, né? Só que são caros. Uma caixinha dessa custa mais de R$200. Então eu pergunto, não é mais fácil possibilitar
aos pacientes que precisam desse medicamento terem acesso ou eles não terem acesso e correr o risco de precisar de internação ou ficar sequelado. Claro, né? Então, essa matéria, eu estou dando apenas um exemplo, né? Essa matéria, ela propõe uma metodologia de reavaliação da lista dos produtos que recebem esse benefício, né? Esse benefício, a isenção de PIS, PASEP e COFINS. Com isso, barateia o preço do produto. Então, eu sou simpático com a matéria, acho que é importante. É aquela história, né? Todas as vezes que chega uma matéria aqui que, de alguma forma, isenta produtos de taxação de impostos, há sempre aquela reticência, aquele medo, né, de alguma forma comprometer o erário. Mas, nesse caso, eu acho que, pelo contrário, né, você deixa de ganhar coisas pequenas aqui e vai economizar coisa grande lá na frente. Portanto, é questão de raciocínio lógico. A gente perde aqui para ganhar lá na frente. Portanto, eu acho essa matéria extremamente importante. Nós precisamos de uma metodologia de reavaliação, até porque a última que foi feita foi em 2007. Sou francamente a favor, quero parabenizar o senador Vital do Rego e o senador Paulo Paim pelo brilhantismo do seu relatório. Senador Paulo Davim, me permita só um comentário rápido, Vossa Excelência que é médico. Essa situação é tão delicada, eu vou dar um exemplo do custo-benefício. Eu saio de um plano de saúde e vou para o outro. Daí um filho meu tem que se pegar. Eu digo, eu quero saber se quando eu precisar pegar alguém, enfim, eu vou pegar não, né? Alguém da família baixar o hospital, se está tudo garantido. Não, senador, está tudo garantido. Tudo garantido? Tudo garantido. Fio de bigode? Fio de bigode. Vamos assinar a papelada? Vamos. Passou um período, ali um ano, sei lá, 2, um filho meu que fiquei afastado aqui uma semana, baixa o hospital. Tudo direitinho, quarto, legal, pá. Estou contando porque eu tenho que rir para não chorar, né? Quando voltava 2 horas para eu pegar o guri, aí vem a notícia. Está tudo garantido, mas o anestesista não. Mas por que não me disseram antes, pelo menos? O anestesista não. Quanto é o anestesista? 1.800. Puxa, nossa senhora. Sim, mas assim mesmo. Então, me dissesse. Comprar até 5. 1.800. Agora ele vai ter que fazer uma outra operação. E aí o anestesista, eu acho que é mais 600. Então, dissessem antes, quando tu vai fazer um plano de saúde, digam, e você que é médico deve acompanhar muito mais, deve conhecer, o anestesista não entra. Fiquei sabendo depois agora que me parece que o anestesista não entra em plano de saúde nenhum, é isso? Não. Como? Alguns. A maioria, não, a maioria, aqui pela assessoria me diz que é a maioria. Eu estou afim até de entrar com o projeto de lei, plano de saúde tem que falar a verdade quando... Olha que eu vou ter que botar na lei. Tem que falar só a verdade quando vai vender o plano de saúde. Se a anestesista não entra, digam. E eu sei que eles estão assistindo essa hora aqui, que eu falo aqui, repercute lá no hospital. E o guri está no hospital ainda. Nada de judiado do guri no hospital, hein? Ele vai dizer, o pai discursa lá e quem paga o pato sou eu aqui agora. Não é nada contra o anestesista. Eu só quero que os planos de saúde digam. Então, estou alertando grande parte da população brasileira, você tem teu plano de saúde, se tiver qualquer problema, fique sabendo que o anestesista você vai pagar a parte. Eu só faço o complemento, porque esse projeto, na verdade, vem nessa linha, né? De abaixar o valor do preço do remédio. E outro eu vou fazer uma leizinha dizendo, os planos de saúde têm que falar a verdade. Somente a verdade, não mais que a verdade. Olha, até parece cômico, mas no fundo é verdade. O senador Paulo Paim ainda ontem dizia no Senado, dizia para mim, a pessoa pelo menos, onde eu falhei uns dias aqui, porque acompanhei a internação do meu filho que sofreu uma cirurgia. Mas eu não sabia desses detalhes que agora o Brasil fica conhecendo. E, aliás como só ia acontecer isso. E só é como é praxe isso acontecer, na última hora falta um detalhe, e o detalhe da anestesia que está fora. Mas após continua em discussão a matéria com o senador Eduardo Suplicy. Só para registrar que a contribuição da experiência pessoal do senador Paulo Paim é muito relevante
e com esta revelação ele traz uma contribuição para que os planos de saúde sejam mais verdadeiros completamente, senhor presidente. E falar só a verdade. Só a verdade. E eu quero cumprimentar, inclusive, depois da aula teórica e prática também do senador Paulo Davim, uma aula muito extraordinária, no sentido prático, para entender o significado e a importância desse projeto. Foi extraordinário. Continua a discussão a matéria, e não havendo mais quem queira discutir, colocamos em votação. Encerrando a discussão, colocamos em votação. Os senhores senadores, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei do Senado número 43 de 2014. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa.